a Brazilian expert has said that China's most impressive achievements over the past decade have been alleviation of poverty and advancements in technology. According to Luis Antonio Paulino, a professor in the Faculty of Philosophy and Sciences at Sao Paulo State University, China's success in these fields would not be possible without the leadership of the Communist Party of China. Bem, eu creio que o que mais me impressionou são duas coisas, fundamentalmente. Uma foi o sucesso da China no combate e na eliminação da pobreza. E a segunda foi o enorme avanço tecnológico experimentado, né, pela economia chinesa. Eu creio que esses dois aspectos foram, para mim, os aspectos mais relevantes, né, desses últimos 10 anos, né? A eliminação da pobreza e o avanço tecnológico. Bom, eu creio que sem a liderança, né, do Partido Comunista da China, essas conquistas seriam impossíveis. Eu penso que o Partido Comunista da China, como representante, né, das forças produtivas avançadas da nação, né, como representante da cultura avançada da nação e como representante dos interesses de todo o povo, ele é a única organização que tem essa capacidade, né, de unir, né, o conjunto da nação, o conjunto do povo, em torno desse grande objetivo de rejuvenescimento da nação chinesa. Eu creio que sem o Partido Comunista Chinês na liderança, tudo que foi conseguido até agora seria impossível. Paulino also highly commended the China-proposed Global Development Initiative, which aims to steer global development towards a new stage of balanced, coordinated, and inclusive growth